Boa noite a todos. Mais uma vez aí agradecemos a presença de todos. Acho que é uma alegria para cada um que aqui está, né, confraternizar o ano que passou, né? Muitos tiveram grandes vitórias no ano de 2024, muitos desafios, mas aqui estamos nós, para mais um ano. Para a gente iniciar o nosso encontro dessa noite, será lido uma página da palavra da Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier, no item 73 da Aliança Espírita, reunião pública de 17/10/1960. Nos traz assim: aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. De certo, ninguém é forçoso exigir que o próximo pense com a cabeça do outro. Cada viajante vê a passagem da posição em que se coloca, e cada posição renova com as novas perspectivas. União, desse modo, para nós, não significa imposição de recursos interpretativos, mas, acima de tudo, entendimento mútuo das nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Educarás ajudando, unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do seu Evangelho. E sim, foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, no item 334, nos asseverou claramente: esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se entre si, permutando-se observações, podem formar, desde já, o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Que possamos então, meus irmãos, silenciar os nossos pensamentos, cerrando os nossos olhos e agradecer no íntimo do nosso coração, dos nossos pensamentos, todas as oportunidades que o Pai nos deu nesse ano que findou. Agradecer essa casa que nos acolhe a cada dia que adentramos a ela. A espiritualidade que sempre tem um conforto a cada um. Todas as benesses que recebemos como trabalhadores desta obra do Cristo. Agradecer por todas as oportunidades que nos são dadas quando estamos nessa casa, na casa do Cristo, na seara do Cristo. Lembramos também daqueles nossos irmãos que desde antes já passaram por aqui e que hoje se encontram no plano espiritual, que com certeza, nessa noite, também aqui confraterniza com todos nós, nessa alegria de poder ter superado mais um ano, com todas as dificuldades que cada um enfrenta, que a casa enfrenta, mas somos fortalecidos por esses nossos irmãos abnegados que antes de nós vieram e prepararam essa ambiência para nós. Pedimos nessa noite a compreensão dos nossos ouvidos, para que o nosso coração seja repleto
das instruções que serão trazidas, das orientações, do conforto, do amparo, da consolação que a doutrina sempre nos oferece. Pedimos à espiritualidade amiga que desde antes já auxiliou o nosso companheiro Antônio de Matos, que trará hoje para nós o seu contributo para a casa, como sempre, nos orientando, nos confortando, nos amparando e dando a cada um de nós aquilo que necessitamos. Te pedimos, Mestre Jesus, que nos acompanhe, como sempre, e principalmente hoje. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Oi, gente. Vamos quebrar o protocolo. Eu não vou fazer exposição. Nós vamos ter um bate-papo aqui hoje. A Marlene disse que o assunto era gostoso. União. Quando eu recebi o honroso convite de representar esta casa aqui hoje, tentando trazer aqui o melhor do que todos nós queremos e sentimos e desejamos para esta casa, quando eu vi o tema, a primeira coisa que me veio à mente foi o açúcar União. Doce, faz muito doce bom, todos nós gostamos. E depois que eu passei pela fase do açúcar União, eu comecei a pensar na união. E comecei a achar que as coisas não eram tão doces. Essa aqui é a terceira confraternização de início de ano que esta casa faz. As três tinham um público semelhante. Vamos dizer assim, 80% do salão. Isso representa a união? Para vocês, representa a união? Na sua eleição, Marlene, tinha quantas pessoas? Eu vou contar, 23. Maria Cláudia, nas outras eleições, quantas tiveram? Nas prestações de contas que são feitas nessa casa. Assembleias de reunião em que nós nos incluímos e nos reunimos para decidir o destino e as tarefas dessa casa. Comparece muita gente? Que raio de união nós temos? Me digam. Todos aqui convivem nesta casa. Todos. Eu imagino Dona Sônia, uma das fundadoras que aqui está, há 45 anos, vendo a casa crescendo e vendo a casa minguando. Estou certo? Ora cresce, ora esfria. Que raio de união nós temos? E eu fui pensando no tema união. Pensei no tema união no nosso corpo físico. Somos células que unidas se multiplicam, cada qual desenvolvendo em determinados órgãos especificidades para formar um organismo, para servir de instrumento, para que nós possamos evoluir, trabalhar, construir. Quando determinado órgão não funciona porque perde ritmicidade em relação ao comando que a mente dá, algo acontece. O órgão começa a ter determinadas dificuldades. Já começa a ter alguns processos que não funcionam bem nessa unidade molecular que tem tudo para viver 85, 90, 95 anos. O Divaldo já está com 97 e ele diz que vai mais um tempo pela frente, porque ela se renova, porque o comando
é saudável. O comando é saudável. Depois disso, eu continuei pensando na união. E comecei a ver o quanto foi desafiador o tema proposto. Por quê? Porque quando se tem um sonho, quando se tem um ideal, e você luta, trabalha para desenvolver aquilo e busca o resultado do seu sonho e do seu ideal, alguém que está à sua volta começa a perceber que o seu sonho é possível de ser concretizado, que o seu ideal é factível, é necessário. Dona Sônia e as fundadoras tiveram um sonho. Transformaram numa célula que cresceu, porque tinha comando. E aqueles outros que foram chegando, foram assimilando e falando, é possível sonhar este sonho. Eu venho sonhando o sonho delas há 35 anos. Estive com outros aqui, que já não se encontram entre nós encarnados, mas estão aqui conosco, os nossos samaritanos desencarnados, vibrando para que cada coração nosso, hoje, entenda a célula que fazemos parte, o corpo que fazemos parte, e como devemos agir e reagir em função do comando que surge do mentor espiritual desta casa, traduzida por uma diretoria, traduzido por um conselho que trata das questões doutrinárias, passando por cada um dos grupos, para desenvolver as suas atividades, as suas tarefas. Continuei pensando, para tentar encontrar outros que sonharam. E aí encontrei Martin Luther King Jr. Ele tinha um sonho. Deu a vida por este sonho. O sonho dele era que os filhos fossem julgados por sua personalidade, não pela cor da pele. O sonho dele... Muda para mim porque não está mudando. Juntou um pouquinho de gente. Porque teve comando, porque teve objetivo, porque teve quem comprou a ideia, porque entendeu que era necessário para a sobrevivência e pacificação de um povo, a igualdade. Eu sonhei o sonho do Grupo Espírita das Samaritanas. Aliás, eu sonho até hoje. Tivemos outros que sonharam. Nossa, foi longe, hein? Vocês querem que eu acabe com a palestra antes? Sonharam, deram a vida, se sacrificaram pelo seu ideal. E cada um deles se transformou num expoente. Gandhi, que todos nós reverenciamos, pelo sistema pacifista dele de unificar as religiões entre o Paquistão e a Índia, e também derrotar o Império Britânico sem violência, também teve o seu sonho, o seu ideal, deu a vida por esse sonho, por esse ideal. E eu continuei sonhando. E quando me deparei com o sonho chamado Grupo Espírita das Samaritanas,
eu comecei a perceber e a pensar nas células que compõem o Grupo Espírita das Samaritanas. Marlene, qual é o nome do grupo que você trabalha? Rosana? Maria Cláudia? Carol? Sabe qual grupo que eu trabalho? O Grupo Espírita das Samaritanas. Por que a casa cresce e mingua? Por que a casa arrefece nos seus sentimentos do ideal? Porque cada grupo está pensando só em si. Esquece do comando maior. Vocês sabiam quanto custa para manter esta casa? Alguém aqui sabe? Tirando a diretoria, que está mexendo com os números. Sabiam? Se tivessem vindo na prestação de contas última, vocês iam saber que para cada trabalhador desta casa, custa, que nós deveríamos de arcar, R$ 154 por mês. Porque são R$ 154 mil por ano. Isso na última prestação de contas. Agora ela vai ter a prestação de contas. E eu entro aqui na casa, tem luz acesa, banheiro limpo, água, todo o conforto, toda a estrutura, e eu dou o comando para o meu grupo como eu acho que deve ser. Aonde está a união nisso? Quando eu recebo dentro do meu grupo pessoas que não passam pelo regime previsto nos estatutos da casa, no regimento interno do Conselho Doutrinário, eu sou o dono do grupo e esqueço que tem um mentor da casa. Esqueço que tem um mentor do grupo. Esqueço que tem uma diretriz doutrinária naquele grupo. E eu preciso respeitar a diretriz daquele grupo. Porque se eu estou dentro desta casa e faço parte dessa célula, sendo uma delas, óbvio que eu vim muito depois delas. Portanto, nada melhor do que eu buscar calçar a sandália da humildade e ver como é que funciona essa casa. Quem estava aqui nesta casa trabalhando quando este prédio estava sendo construído, levanta a mão. Pode levantar a mão, dona Sônia. Deve ter o que aqui? 15, 18, não dá isso. Ninguém conhece a história, né? Eu vou pedir licença para vocês para passar um vídeo de 9 minutos. E eu gostaria que vocês pensassem muito bem no que vocês vão ver, no que vocês vão ouvir. Ok? Por favor. Completa-se neste mês de março mais um ano de existência do Grupo das Samaritanas. Sempre que se comemora um aniversário, somos propensos às reminiscências. Lembramos dos primeiros tempos, quando o grupo recém-criado nos prendia em constantes cuidados. Poucas colaboradoras o sustentavam em seus primeiros passos. Toda criação é um ato de amor. Só mesmo amor é capaz de conceber e criar. Sob o influxo de sublime inspiração,
incentivadas por pessoas esclarecidas e bondosas, como o saudoso professor Emílio Manso Vieira, Lola Henrique e as queridas samaritanas de Belo Horizonte, aos 9 dias do mês de março de 1979, nos reunimos com o propósito de se criar nova célula espírita em Poços de Caldas, o Grupo Espírita das Samaritanas. Os objetivos de promover o aprimoramento espiritual através de reuniões de estudo e servir ao próximo dentro de nossas possibilidades foram logo determinados. O lema escolhido foi: "Do amor fiz meu apostolado", de autoria do professor Cícero Pereira, fundador do Grupo das Samaritanas de Belo Horizonte. Sonhávamos ser autossuficientes financeiramente, cobrindo nossas despesas com o fruto de nosso trabalho. Assim, além das mensalidades, o buffet das Samaritanas organizou e preparou muitas festas. Os bazares de artesanato e da Pechincha deram sua valiosa colaboração, que, somando-se ao esforço de todos os associados, permitiu a aquisição de nossa sede. Assim, às vésperas do 9º aniversário de sua fundação, dia 5 de março de 1988, inauguramos a nossa sede. Antes, por falta de local próprio, os trabalhos na área assistencial, como distribuição de cestas básicas, enxovaizinhos, cobertores, roupas, etc., aconteciam em garagens e cômodos cedidos por amigos. Mas, segundo Emmanuel, toda a terra é altar de oração e campo de trabalho, e todos os lugares devem ser consagrados ao serviço divino. Diante da nossa sede adquirida com tanto trabalho e amor, pedíamos a Jesus que nos ajudasse a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de tijolos e cimento, mas, acima de tudo, o seu próprio coração pulsando de amor. 22 anos se passaram. Na emoção que comprime a alma toda, compreendemos que a realização desta obra só ao Senhor pode ser tributada. Obrigado, Senhor. Ilumine nossos corações para que saibamos servir sempre. Sabemos que temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na sua significação integral. Afeiçoemo-nos ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo a fim de recebermos de acordo com o que realizamos. Há 22 anos, na inauguração desta sede própria, presenciamos a contagiante alegria e entusiasmo das Samaritanas, comemorando a vitória do trabalho perseverante e a consolidação da feliz união entre as companheiras. O ideal materializando a obra. Sem recursos próprios, mas com fartura da competência e habilidade, reformou-se a casa recém-adquirida em precária condição de uso e construiu-se este anexo. A nobreza de atitude purifica as ações. Acolhendo sugestões simples e sinceras, confiantes no futuro promissor e na destinação da Casa das Samaritanas, após marcha e contramarcha, concretizou-se a compra do terreno ao lado. Constatamos com alegria que o ontem tornou-se agora e o amanhã concretiza-se no hoje. Sem restrições aos assistidos, os grupos assumiram os suprimentos das cestas básicas no saudável exercício de doação, renúncia e amor à causa. Deu-se maior ênfase ao bazar, mobilizando maior integração ao tradicional evento. As promoções foram ativadas. Resultado: apoio total, igual êxito alcançado. Terreno adquirido, construção contratada. Conhecida a força do seu ideal, a casinha de ontem determinou que será doravante o Templo Amplo, o Hospital do Amor de portas abertas no Buscai e Achareis, a Oficina do Trabalho Dignificante e Solidário, a escola ensinando as leis da vida sob a égide do Cristo. Que o Senhor retribua em bênçãos de amor, saúde, paz e felicidade a todos que contribuíram com recursos tão generosos
e a outros mais, com certeza, que contribuirão para o término da nossa nova sede. É mais rico de esperança aquele que participa das nobres causas do que aquele que retém no cofre da indiferença a moeda improdutiva. Exaltação ao grupo das Samaritanas, Lígia Braga Vestim Romanelli. Parabéns, grupo querido, pelo teu aniversário. 22 anos bem vividos, com fé e fraternidade, alcançaste a maioridade. Tua saga é valorosa, com Jesus sempre no leme, caminhaste destemido. Quantas lutas, desafios, tua bandeira, a verdade. Teu lema, a caridade, e esta nova construção, plena de sonhos e esperança, como fruto abençoado, sorrirá para o porvir. Corações enternecidos, mesclados de gratidão, aos céus rendamos o louvor pela intensa proteção. Nas asas da caridade, dulcificadas de amor, prossigamos o trabalho sob as bênçãos do Senhor. Esse é o sonho. Bem sonhado. Tem 23 anos esse vídeo. Algumas das providências que foram levantadas não chegaram a ser colocadas em prática por N motivos que envolveram recursos financeiros da casa e a formação de novos trabalhadores. Era um plano de metas audacioso. Precisávamos ter, primeiramente, a estrutura física pronta. E foi muita ousadia de um grupo muito pequeno desta casa ousar construir esse prédio aqui. Foi uma saga. Verdadeiramente foi uma saga. Mas valeu a pena. E nós observamos que nos grandes desafios aparecem os grandes colaboradores. E eu particularmente acho que a nossa casa está tímida que nem um gatinho. Muito quietinha. Todos nós estamos numa zona de conforto extraordinária. Todos. Da diretoria, do conselho doutrinário, dos trabalhadores, dos dirigentes dos grupos. Nós não estamos percebendo a destinação dessa casa. A todos aqueles que aqui achegam, que vão assumindo posições, assumem posições no quê? Por quê? Para quê? Sabem qual a destinação do Grupo Espírita das Samaritanas? É muito mais do que nós estamos podendo dar ou fazer. Vocês tenham certeza absoluta disso. Quando, algumas vezes, um grande número de pessoas aqui sabe como é que eu sou, quando algumas vezes eu sou muito difícil e duro, vocês estão entendendo por quê? Esse é o sonho que cada um de nós
temos que sonhar ou desistir do sonho e liberar o caminho. Não vamos atrapalhar a casa, não. Se nós não conseguimos acompanhar o ritmo da casa, alto lá, primeira casa. Se eu consigo entrar aqui dentro dessa casa e ver cada um do companheiro, como irmão de trabalho, eu tenho a união no meu grupo e tenho a união no meu coração, eu fico. Do contrário, ou passemos por uma mudança profunda, chegamos para o dirigente do grupo, por favor, me retirar um pouco, vou pensar melhor. E para muitos desses que não vieram aqui hoje, se vocês tiverem a oportunidade, falem para eles desse sonho vivido por estas mulheres. E que cada um de nós achamos que está tudo certo. E esquecemos quem construiu, esquecemos quem idealizou, quem teve a coragem, a ousadia de poder fazer o que fez até hoje. Nós temos um projeto aprovado para esse outro prédio aqui do lado, vocês sabiam? Também não sabiam, né? Já pensávamos em expandir a casa, porque a ideia nossa, na época, era que o Grupo Espírita das Samaritanas fosse a referência da doutrina espírita em Poços de Caldas e região. Do ponto de vista físico, ela é o concurso. Não tem. E naquela época, há 23 anos atrás, do ponto de vista de sentimento e coração, ela também era. A questão de mais ou menos uns 15 anos atrás, 18, a quantidade de eventos que nós fazíamos era festa árabe no Catarino, era feijoada no Catarino, era festa italiana no shopping center, era festa dos anos 60 e 70 lá no Itaoca, era lá no Tear Maison. A gente movimentava a casa para ter recursos, mas não para fazer um caixa gordo. Instituição de caridade, casa espírita, não foi feita para ter dinheiro aplicado. Não foi. O dinheiro que entra aqui é para ser revertido nas obras assistenciais, na divulgação da doutrina espírita, no fortalecimento da biblioteca, para obras da doutrina espírita. E nós estamos pecando, e eu disse isso a Marlene quando ela assumiu aqui o ano passado. Não tem projeto. Nas últimas gestões, teve alguns projetos muito tímidos, muito pequenos. Por quê? Porque a gente vem apanhando da espiritualidade inferior que não quer deixar essa casa crescer, não quer deixar essa casa assumir, não quer deixar a união do grupo, e nós estamos todos quietinhos. Todo mundo quietinho. Estamos esquecendo que os benfeitores espirituais que estão aqui agora estão esperando a reação valorosa do coração de cada um. Estão esperando. E essa reação valorosa não está naquele negócio assim, não. Ó, fulano vai fazer um determinado tipo de trabalho aqui, vamos lá para ajudar. Ah, não, já tem muita gente, eu não preciso ir. E quando a gente olha, tem 3, 4, 5. Não está acontecendo isso aqui também? Isso está se repetindo. Gestão é gestão. É uma luta. É arrancar leite de pedra. Mas como a Marlene disse, ninguém disse que ia ser fácil. Mas sabe por que é difícil? Porque a diretoria fica solitária. Porque o conselho doutrinário fica solitário. Porque o dirigente não chega para os seus companheiros de grupo para distribuir as responsabilidades. Faz de conta que não é com eles. Tem gente que toma conta. Para quê? E aí, a gente vai lembrar do que o mestre fala. A união é a força soberana que baixa a terra. A fraternidade é a simpatia da união.
aqui entre nós existem antipatias, antagonismos. Sabiam? Não é novidade. Por quê? Já analisaram? Eu posso não concordar com as ideias da diretoria. Eu tenho as minhas ideias. Mas tenho que respeitá-los como pessoas. E não transferir para eles aquilo que eu acho que deve ser feito, criticando-os, censurando-os. Todos que já tiveram a oportunidade de estar à presidência, excluindo eu, que fiquei lá há 4 anos, sabem que quando eu não concordo, eu chego para a pessoa e falo. Como disse a ela, está faltando projeto, está faltando desafio, está faltando meta. Sabe por que não tem? Porque não tem união. Ai da diretoria de chegar aqui e falar assim, nós vamos fazer determinada coisa assim, 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 assado, se não tiver a conscientização de que cada um tem que ombrear, ombro a ombro, companheiro a companheiro, e dizer, eu sou o primeiro a ajudar, o que eu posso fazer? Não vai sair do lugar. Por isso que eu não achei que o tema fosse tão doce. Mas eu cheguei a uma conclusão. Que hoje eu ia falar do que o meu coração está cheio, como Jesus disse. A boca fala do que o coração está cheio. E não vi uma oportunidade melhor. Porque eu falo nos grupos em que faço parte, eu comento com a Marlene, já falei com a Maria Cláudia, no Conselho Doutrinário, quando eu falo ali para os dirigentes. Né? Não, muitos deles não me entendem. Muitos deles não vêm para a reunião, nem mandam representantes, como se fosse um grupo à parte. Esquecem-se dos compromissos que cada um assume. Mas não é obrigado a assumir não, viu gente? Doutrina espírita não vai chegar com uma faca no peito de ninguém e falar assim, assume isso aqui. Não vai. Isso é meritório do coração. E aí, o Kardec conclui ainda, além disso que ele está falando, dizendo assim, precisais ser unidos para serdes fortes. E serdes fortes para fundar uma instituição que não repousa senão sobre a verdade. Tornada tão tocante e admirável, tão simples e tão sublime. Allan Kardec. Eu disse que nós não íamos fazer uma exposição, que nós íamos bater papo. Eu quero que vocês respondam intimamente os questionamentos que eu estou levantando aqui. Pessoalmente, faça uma reflexão. Como é que eu me comporto dentro da casa? O que eu trago no meu pensamento quando adentro a casa? Quando eu vejo alguém que não passa da mesma pinguela. Por quê? Tem alguém aqui dentro desta casa que tem relacionamento comercial entre um e outro e foi fraudado, foi explorado, que pudesse ter alguma coisa contra? Tem alguém aqui dentro desta casa que tem uma inimizade de família que envolve coisas que não foram administradas e resolvidas a ponto de impedir, eu não quero falar com fulano, não quero ver Beltrana e assim por diante? Que raio de antagonismo, de antipatia que existe nos corações do espírita? Porque lá no Vitória e Paz está cheio de gente rindo, lotado lá. Está certo que eles viraram um balcão de negócio lá dentro, não é o nosso caso. Mas lá está todo mundo rindo. Tem um motivo e um ideal entre eles. Business. Não é o nosso caso. Aliás, espírita tem escorpião no bolso, aquele escorpião amarelo. Normalmente, tem escorpião no bolso. Mas eu não vou falar mais.
Eu vou deixar para o Chico falar um pouquinho. Ele não quer mudar. Os espíritos das trevas fazem tudo para atrapalhar quem quer trabalhar. Mas os espíritos da luz, quando percebem a nossa boa vontade, nos auxiliam em tudo. E vamos caminhando. Ele acreditava nisso. Por isso a monstruosidade da obra espírita de um Francisco Cândido Xavier. Nós, o primeiro beliscão que nós temos, mas como? Eu sou espírita, eu faço o evangelho, eu dou atendimento fraterno, dou passe. Por que tem que acontecer tal coisa comigo? Quem nós somos para ter a soberba de achar que é melhor que um Francisco Cândido Xavier? Quem nós somos? Para simplesmente acharmos que eu assumo um posto dentro desta casa, eu sou o dono da casa. Eu assumo um posto dentro do conselho doutrinário, eu sou o rei da área doutrinária da casa. Quem sou eu? Nada. Nada. Só precisamos aceitar isso. Depois que eu parei de pensar na união, eu tinha chegado à conclusão de que não existe condição de continuarmos nesse rame-rame dentro desta casa sem iniciarmos uma proposta. Eu não estou falando isso para a diretoria, não, viu? Eu estou falando de coração a coração para cada um de vocês. E eu espero que vocês transmitam isso aos seus companheiros de grupo. Eu perguntei para o Geraldo, Geraldo vai gravar? Vai gravar, vai disponibilizar. Que se tiver que alguém ficar bravo, fica bravo comigo. E aí eu pensei em fazer uma proposta para vocês nessa noite. Que vai envolver liderança. E eu estou disposto a contribuir. E eu quero pedir para a dona Sônia Guazelli vir aqui em cima, junto comigo agora. Por favor. Eu tinha preparado para que ela viesse e a dona Dulce viesse. As duas fundadoras da casa. Para que ela possa ficar do meu lado ali, e eu aqui, para eu revelar. Primeiro a senhora vai ver, fundadora. Como fundadora, a senhora vai ver essa casa unida. Deus quer. O sonho dela, das fundadoras, da dona Dulce, que infelizmente não está aqui, da dona Nis, que infelizmente não está aqui, e das outras que estão aqui. Vai se concretizar. Fiz meu apostolado. Quem falou foi o professor Cícero, fundador da Samaritana de Belo Horizonte. Então, se é o nosso apostolado, vamos trabalhar nisso. Eu queria bater palmas. Conhece, senhor? Peço a Marlene que mantenha isso lá na frente da casa os 354 dias que restam do ano. Para todos que entrarem, se lembrar disto. Como que eu penso em fazer isto?
também fez parte do que eu andei pensando. Pensei bastante. Vocês sabiam por que Jesus escolheu 12 discípulos? Alguém tem ideia? Por que não foram 8, 24, 6, 10? Cada mês do ano? Não é. Chegou próximo. Eu só fui descobrir isso num livro chamado Do Calvário ao Apocalipse. Quando os discípulos começaram a pensar que eles tinham que substituir Judas, que tinha suicidado. Procurando estritamente obedecer aos ditames do seu amado mestre, julgar os discípulos de Jesus, de necessidade de preencher-se o claro aberto no seu apostolado pela fraqueza de Judas. 12 havia o Senhor escolhido, pois que 12 eram as horas do dia necessárias ao caminhar dos homens. O simbolismo, o objetivo, as metas, a liderança, a energia, a confiança no propósito foram seguidos por aqueles 12 homens que, quando Jesus foi crucificado, ficaram tímidos, com medo. Pedro negou Jesus, todo mundo saiu correndo, o único que ficou do lado de Maria foi João Evangelista, não é isso? Todos. Mas a partir do momento que Jesus se apresentou para eles, 3 dias após, é como se virasse uma chavinha e falava assim: não sou mais eu, o Pedro, não sou mais eu, o Tomé, não sou mais eu, o Mateus e os demais apóstolos, não mais discípulos. Muito bem, já sabemos que o número 12 é interessante. E a proposta agora vai para os 12 meses do ano. Existe um livro, Se Funcionar. O Aveluz, que é um livro já não tem mais, é um livro, como diz os amigos, das antigas, mas com uma riqueza impressionante. Porque quem já estudou sabe do que eu vou falar. Jesus se reunia com os seus discípulos na chamada Igreja dos Pescadores. E os discípulos vinham falar com Jesus sobre as suas dificuldades. Todos eles tinham. E as dificuldades eram mais ou menos assim: se o controle mudar, mau contato. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui o que cada um falou com Jesus. Então, Filipe, ele tinha determinadas dificuldades para entender o que era tolerância, compreensão, respeito, energia e o que ajudar e como ajudar. Tadeu, ele tinha dificuldade de entender o que era justiça, o que falar, a bondade, otimismo, verdade. Judas Iscariotes era ligado na questão financeira, olha lá. Amizade, tesouro, ouro, desprendimento, caridade. Essa era a fraqueza do Judas, que foi avisado, inclusive, até pelo próprio Jesus antes deles virem para a terra. Jesus falou: olha lá, hein? Vai ser fácil não, hein? Você tem umas tendências aí meio esquisitas. O Tiago menor, serenidade, pureza, fecundação, bem-aventurança, fraternidade, e por aí vai. Pode mudar mais uma. Eu acho que essa é a última. Não vou ficar lendo todas, porque nós vamos chegar direto na objetividade, porque já está todo mundo bravo comigo. E aí nós vamos ver. Depois do João, aí você pode fechar, viu, Luiz? Parar aí, porque eu vou ficar só numa imagem. Qual é a proposta? Primeiro eu quero saber o seguinte: vocês estão dispostos a nos ajudar a cumprir essas metas no ano de 25? Estão? Eu quero ver os braços levantados daqueles que vão poder contribuir. Alma e coração? Muito bem. Nós vamos pegar esses temas aqui e distribuir nos grupos. Os grupos vão estudar entre eles
esses temas. E nós vamos definir agendas para que os grupos venham contar para a gente o que eles entenderam do assunto voltado para a união. De tal forma que nós cheguemos no ano de 2025 preparados para a eleição da nova diretoria ou reeleição da diretoria atual, e a escolha do novo coordenador ou a manutenção dos coordenadores do Conselho Doutrinário, unidos, sem qualquer tipo de receio de chegar para quem quer que seja e falar assim: escuta, acho que nós devemos fazer tal coisa, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. E eu disse que vou contribuir. Começo no início de fevereiro a me reunir com todos os grupos dessa casa para formar um plano de trabalho para 2026. Eu quero que todos nos ajudem a levantar esta casa, a transformá-la na salvaguarda prevista 23 anos atrás dos corações afetuosos, exercitando o amor como nosso apostolado. E a união que nós vamos ter é esta aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Luiz, dá só um toquezinho aí para mim, para que a gente possa receber o abraço de Jesus lá do jeito que ele está dando naquele pessoal lá. Então, minha gente, eu perguntei para a Marlene qual era o tempo que eu tinha. Ela falou: você pode falar aí umas 2 horas. Falei: ó, que eu falo, hein? Ó, que eu falo, assunto tem. Mas não foi, foram 40 minutos. E eu quero sinceramente agradecer a oportunidade. Quero saudar a influência benéfica, amorosa dos benfeitores espirituais. Quero dizer que valeu muito a pena as noites de sono que eu interrompi pensando como abrir o coração. Como ser o mais verdadeiro possível. Como tentar transmitir para vocês a emoção que eu tenho de sonhar esse sonho. E desenvolver em mim a esperança de que nenhum de vocês que estão aqui vão recuar diante das atividades que nós vamos desenvolver. Essa proposta é aplaudida pelos benfeitores. Alguns deles choram. E nós vamos conseguir. Em 2025, nós vamos chegar no fim do ano unidos, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. A palavra que fica é obrigada. Obrigada às pessoas que fizeram com que essa noite acontecesse. Obrigado ao Toninho por nos fazer refletir e nos lembrarmos de que um passarinho com uma asa só ele não voa. Só o conhecimento não nos basta. É necessária a outra asa do amor, o amor que todos nós sentimos por essa casa. Eu gostaria também de agradecer aos samaritanos do espaço, como assim nós carinhosamente chamamos. Queria dizer o nome de cada um deles aqui, mas eu não vou conseguir. Posso
esquecer alguns. Então eu peço a ajuda de vocês para essa prece final. Vocês me ajudam? Fechemos os olhos e vamos nos lembrando daquele samaritano, daquela samaritana que conviveram conosco, aqueles que trabalharam conosco nos nossos grupos, ou aqueles que nós nos encontrávamos aqui na casa, conversávamos, aqueles a quem dávamos uma carona, ou aqueles a quem pedíamos uma carona, aqueles que ali na cozinha, na desculpa de um cafezinho, muitas vezes, ficávamos ali um tempo a mais, só para ficarmos na sua companhia mais um pouco. Ah, amigos queridos, sabemos que estão aqui. Sabemos do amor que dedicaram e dedicam a esta casa. Que possam receber a nossa saudade, sim, mas que recebam em forma de carinho, de afeto e de respeito. Cada um de nós representamos um grupo, mas trabalhamos na casa das samaritanas. E conosco aqui também estão aqueles trabalhadores espirituais que incansavelmente trabalham conosco. Desde a hora que os portões ali se abrem, até a hora que eles se fecham, nós vamos embora, mas eles continuam. Eles continuam o seu trabalho, em nome de Jesus. A eles a nossa gratidão, por estarem sempre conosco. Muitas vezes nós sabemos que os deixamos tristes, porque derrapamos sim. Mas eu sei que eles nos conhecem, que eles sabem da nossa boa vontade, da nossa perseverança. A Jesus, nosso mestre amigo, que nos oferece a sua casa, que é esta, para que nós aqui possamos, através do trabalho, nos melhorarmos, porque nós sabemos que nós somos aqueles que mais necessitamos estarmos aqui. E também sabemos que somos nós que mais recebemos estando aqui. Mestre, que no alto desta casa, que está a bandeira do Instituto Maria de Nazaré, que ela possa continuar sendo um farol que ilumina e que atrai encarnados e desencarnados que aqui vêm em busca de consolo, de aprendizado, de tranquilidade, de amor. Mestre amigo, nós temos tanto a agradecer aos amigos espirituais, aos samaritanos do espaço, a ti, mestre. Mas nós temos 2 pedidos a fazer. Não desista de nós e esteja conosco sempre. Que assim seja.